Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quinta-feira, dia 23 de junho, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você, que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada. Aproveito e já peço aquela moral. Dá aquela curtida, faz aquele comentário e compartilhe o vídeo com os amigos. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Bora lá, time, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra você, estamos juntos sempre. Copa do Brasil, vamos aqui de São Paulo versus Palmeiras, jogo às 20 horas no Morumbi, casa do Tricolor. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do São Paulo jogando em casa das últimas 10 partidas. Apenas uma derrota. E foi justo para quem? Sim, para o Palmeiras. Na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo perdeu por 2-1. Temos também um empate e são 8 vitórias. Uma tendência de vitórias muito boa quando joga no Morumbi. Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. São Paulo em casa sempre fazendo gols, né? E também tomando, por que não? Agora o Palmeiras jogando fora dos últimos 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias. Percebam que os 10 últimos jogos do Palmeiras fora de casa, o Palmeiras não perde, além de possuir uma tendência de vitórias muito forte. Falando também de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo aqui em 8 dos últimos 10 jogos. Puxando o histórico, como falei para vocês anteriormente, né? Temos aqui uma vitória para o Palmeiras, o 2-1, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Opa, mais uma vitória aqui, ou seja, dos últimos 5 jogos o Palmeiras venceu 2 vezes, o Tricolor ganhou uma e temos 2 empates. O confronto extremamente equilibrado. Falando de mercado de gols, dos 5 últimos jogos, 3 batendo mais de 1,5 gol. Agora no Maracanã. Olhando aqui o retrospecto do Flu jogando em casa, dos últimos 10 jogos, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5. Uma consistência maior de vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Agora o Cruzeiro, jogando como visitante, das 10 últimas partidas, perdeu 4, empatou 1 e venceu 5. Oscilando fora de casa, entre vitórias e derrotas. Falando também em mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui o histórico, temos 5 partidas, o Fluminense venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, o Fluminense... Agora chegando na Série B, vamos aqui de CSA versus Grêmio, jogo às 21h30 na casa do CSA. Olhando aqui primeiro tabela de classificação, o Grêmio na 4ª posição com 21 pontos e o CSA 16ª colocação com 14 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do CSA jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, perdeu apenas 2 partidas, empatou 4 e venceu 4. Ou seja, tem uma tendência de vitórias e empates jogando em casa. Falando de mercado de gols, o que me chama a atenção é a tendência de menos de 3,5 gols, tá legal? Batendo aqui simplesmente em 9 dos últimos 10 jogos. Baita tendência. Podemos também olhar aqui, galera, que a tendência menos de 2,5 gols bate em 6 das últimas 10 partidas. Vocês vão entender por que eu estou trazendo esses dados para vocês logo mais. Agora olhando o Grêmio, jogando como visitante, das 10 últimas partidas, perdeu apenas 2 jogos, perde pouco fora, venceu 3 e empatou 5. O Grêmio tem uma tendência de empates jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, menos de 3,5 gols, batendo simplesmente em 10 dos últimos 10 jogos. O Grêmio geralmente aí com placares muito magros, né? Não tomando gol e também não fazendo. Falando aqui também de menos de 2,5 gols, batendo em 9 dos últimos 10 jogos. Os dois times aí numa tocada de poucos gols, tá legal? Aí eu puxo o histórico, um jogo em 2019. Quanto foi o jogo? 0-0. Só dando aí mais embasamento em toda a horas na casa do Al Ittihad. Olhando a tabela de classificação, o Al Ittihad primeira colocação com 61 pontos, o Al Ittihad 12ª colocação com 31 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do time da casa.
das 10 últimas partidas, tem aqui 4 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. Ou seja, oscilando entre derrotas, empates e vitórias quando joga em casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Agora o Al Ittihad jogando fora, dos 10 últimos jogos, tem aqui 3 derrotas, são 2 empates e 5 vitórias. Uma tendência maior de vitórias, mesmo jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico, na casa do Al Ittihad, o Al Ittihad venceu 1, 2 e o Al Ittihad venceu 3. 1, 2, 3. E também o que me chama a atenção é que das 5 últimas partidas, olhando o mercado de gols, 4 delas batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Tá?